Aleluia, Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão. Depois de o Senhor ter dado graças, quando a multidão viu que Jesus estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se pede, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E o que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a você. Peço ao secretário Reinaldo Reis Silva que proceda à chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereador Reinaldo Reis Silva, presente. Vereadora Shirlelane Gonçalves Faria. Presente. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Presente. Por haver norma legal sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda a força e poder, declaro aberta a 12ª sessão ordinária nesse dia 24 de abril de 2023. Nessa sessão não haverá deliberação de ata. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo Reis Silva, que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de lei número 018/2023, de autoria da vereadora Shirlelane Gonçalves Faria, que inclui o calendário oficial do município de Piuí, o Dia Municipal do Icanismo, lutadores de sagrado feminino, pagões e praticantes de artes mágicas e da outras providências. Parecer jurídico número 026/2023, favorável à tramitação do projeto. Parecer das comissões permanentes número 028/2023. Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, por 2 votos contrários e 1 favorável, ao parecer número 028/2023, do projeto de lei número 018/2023, e inclusão na pauta da próxima sessão ordinária. Decisão da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais de Urbanismo e Cidadania, por 2 votos contrários e 1 voto favorável, ao parecer número 028/2023, do projeto de lei número 018/2023, e inclusão na pauta da próxima sessão ordinária. E-mail de autoria da equipe Amigos do Vale do Araras, caminhando o relato e a documentação referente ao caso da mineração do Ribeirão Araras e na Cachoeira da Belinha.
Portaria número 026/2023, de autoria do presidente Wilton Vélez de Oliveira, que dispõe sobre o horário da reunião de comissões, quando realizada de forma conjunta, da outras providências. Parecer número 031/2023, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, referente à prestação de contas mensal do SAI, de Piuí, número 003/2023, relativo ao mês de fevereiro de 2023. Procedimento número 019/2023. Ofício 192/2023 a 198/2023, de autoria do presidente Wilton Vélez de Oliveira, encaminhados aos membros da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e oficiais da Marinha, os quais solicitam a indicação de um representante de cada corporação que tenha se destacado em suas respectivas funções, contribuindo para a segurança do município de Piuí, Minas Gerais, para o recebimento do Prêmio Boina de Ouro, Sargento Galeno Rodrigues Galvão, otorgado pela Câmara Municipal de Piuí, Minas Gerais. Ofício número 199/2023, de autoria do presidente Wilton Vélez de Oliveira, encaminhando ao Dr. Paulo César Vaz, prefeito municipal de Piuí, o qual encaminhou o requerimento número 047/2023, aprovado pelo plenário do Poder Legislativo, para a convocação do agente político Magno de Paulo, secretário municipal adjunto do Meio Ambiente, e dos servidores Adão Faria, fiscal, e Roberto de Oliveira, fiscal, para essa sessão, a fim de prestar esclarecimento acerca da fiscalização e limpeza dos lotes sujos, entre outros temas relacionados. Ofício número 200/2023, de autoria do presidente Wilton Vélez de Oliveira, encaminhado ao Dr. Paulo César Vaz, prefeito municipal de Piuí, qual encaminhou o requerimento número 049/2023, aprovado pelo plenário do Poder Legislativo, o qual requer que seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal para a prestação de esclarecimentos, considerando decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na data de 22 de março, o qual aprovou, por unanimidade, o restabelecimento de contagem de tempo de serviço do período suspenso pela Lei Complementar 173/2020, com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2022. Requer que seja informado o posicionamento do município em relação à referida decisão, que será contabilizado tempo congelado, e se os respectivos pagamentos dos servidores públicos municipais serão realizados. Edital de convocação para a 12ª sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário Reinaldo dos Reis Silva que faça chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite a todos, pessoal de casa. Trouxe aqui algumas reivindicações, presidente. No loteamento ali, Paraíso Bela Vista, no bairro Bela Vista ali, ó. Loteamento novo aqui, subindo a avenida do Polo Esportivo, aqui à direita. Então, loteamento novo, e geralmente nesses loteamentos novos, né, começa assim algumas obras e fica o lote, os outros lotes muito sujos. Então, eu pedi para o pessoal dar uma olhada lá, fazer uma visita. O que acontece? Até a parte do lote, dos lotes, é do dono do loteamento. A gente sabe muito bem disso. Mas é bom dar uma olhada para notificar o dono do lote. Tem uma área onde ficou para a prefeitura, que pode ser feita uma praça.
está um pouquinho sujo lá também, a gente pede para dar uma olhada lá naquela situação. Como está tendo algumas obras e choveu muito, está descendo muita terra e essa terra está invadindo os bueiros. Então é bom dar uma olhada também, porque senão corre o risco de entupir os bueiros. Então esse aqui é lá no bairro, ali no bairro Bela Vista, né, no loteamento Paraíso Bela Vista. E eu já deixei com a doutora, né, a doutora Jaqueline também, né, que faz parte do jurídico aqui da Câmara, uma reivindicação aí dos moradores do bairro São Judas, né, eu até deixei um abaixo assinado com vários moradores ali solicitando ao prefeito o transporte escolar. Então já vai ser encaminhado para o prefeito e a gente espera que o prefeito olhe com carinho e coloque o transporte escolar para os alunos daquele bairro. Mas é só, presidente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, ao assessoria da casa, ao público presente, ao público que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria só estar levantando uma questão aqui. Fui procurado após a Semana Santa por vários açougueiros, os quais, né, me relataram que foram informados sobre o ponto facultativo da Quinta-feira Santa em cima da hora, os quais então não se programaram, né, para matarem os bois, né? O matador aqui não trabalhou na quinta-feira, então teve açougue que não tinha estoque de carne e ficou sem vender. Então queria solicitar aqui ao jurídico da casa, fizesse às vezes uma indicação, ou que seja um ofício ao prefeito, né, para se organizar na questão dos pontos facultativos, para que avise antes, né, para dar um tempo para eles se organizarem aos pontos facultativos que vai ter. Por exemplo, nós temos um próximo feriado aí numa quinta-feira. Se for ter ponto facultativo na sexta, então eles vão trabalhar provavelmente só até na quarta, né? Então, para avisar o pessoal antes, né, para os açougues ficar mais informados aí, se organizar com o nosso matador aqui. E também recebi uma reclamação hoje, mais uma, né? A gente tem recebido, não só eu, como os demais vereadores, sobre a questão da rua Esmério. Marcou vários, marcou a Chile, marcou você, marcou eu. Nós fizemos já várias indicações relacionadas ao redutor de velocidade para aquela localidade. Então vou estar conversando com o jurídico, às vezes a gente faz outra indicação, né? Porque o pessoal está reclamando muito. Ontem um carro subindo, acabou entrando no passeio. A sorte que a moradora que estava com as crianças tinha acabado de entrar. Então, assim, que o executivo, né, e o departamento de trânsito faça, né, um estudo técnico naquela localidade, que essa a Rua do Carvalho aqui desce subindo, foi onde o Ferrarinho faleceu, coitado. Então, assim, que faça um estudo técnico ali e olhe com carinho, né, por aqueles moradores ali. Ou que seja uma mão única, não sei, né? O departamento de trânsito vai ter que analisar o que pode ser feito ali. Porque eu fui ter questionado, aqui não pode pôr quebra-mola porque é uma rua de subida, mas na Amazonas tem, na Floriano Peixoto tem, então são várias ruas. Então eu queria solicitar ao jurídico nosso que fizesse mais uma indicação, né, para a rua Esmério lá, por favor. Obrigado, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo Reis Silva, que faça chamados vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Shirley Gonçalves Faria. Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual quero cumprimentar os demais colegas de bancada. Se o vereador Fábio Henrique me permite, a rua Antônio Esmério foi apresentada diversas indicações. Salvo engano, uma foi assinada por mim, pelo Zé Wellington e pelo Júnior Boi. Inclusive, pedimos que fosse feito um estudo para a devida sinalização do local. Parabéns pela indicação, novamente, porque reforça a anterior. Senhores, na semana passada eu apresentei uma indicação solicitando a indicação de número 108
solicitando que seja realizado um estudo técnico para a criação da Guarda Municipal no município de Piuí. Nós estamos vivendo uma situação bastante crítica e desconfortável em toda a nossa cidade, à mercê de vandalismo e tudo mais. Sabemos que a administração tem feito o possível, dispondo seguranças e outros, a Polícia Militar dentro do seu alcance, também fazendo o seu trabalho. Mas eu acredito ainda que este projeto, ele vai ajudar muito o nosso município, não somente nessa questão da segurança, também a questão do trânsito. O vereador Gilvan trouxe para mim aqui a lei número 2.809, de 13 de dezembro de 2022, do município de Cristais, Minas Gerais, onde já foi promulgada uma guarda municipal. Eu quero deixar essa cópia com os senhores, quem sabe enviá-la junto àquela que eu já propus e talvez até acrescentar algo mais ao texto de forma que o trabalho assistido à população seja exemplar e que dê a segurança necessária à nossa população. Trago também a indicação de número 115 de 2023, solicitando que seja trocada as lâmpadas no poste de energia elétrica localizados na rua de Djalma Dutra, número 115. O proprietário já procurou os meios necessários, no entanto, continua ainda no escuro, sendo necessário a troca o mais rápido possível, porque, caso contrário, nós teremos mais uma situação propícia ao vandalismo, o que temos que evitar. Trago também, senhores, a indicação de número 111, onde eu estou solicitando providências no sentido da revitalização da estrada rural na região do Poço Azul. Em conversa com os moradores locais, eu fui informada que a localidade se encontra com diversos buracos, atoleiros, o que tem gerado transtornos e aborrecimentos aos transeuntes, sendo necessário uma providência mais eficaz e mais rápida também. Senhores, o outro assunto que trago a esta casa é sobre o projeto de lei que hoje estou apresentando aos senhores, mas quero discuti-lo durante o momento propício. Obrigada. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Senhor presidente, dando continuidade aqui, participei no sábado de uma reunião aqui na Câmara. O tema era cidadania e democracia, onde esteve presente aqui a deputada estadual Lohane França, do PV de Minas Gerais, e a deputada Beatriz Cerqueira, do PT de Minas Gerais. Então teve uma presença muito boa, né? Presença grande aqui, e vários assuntos, né, de interesse da nossa comunidade. Então eu queria só passar para vocês que foi uma reunião muito produtiva, né, que elas já estão correndo atrás aí, lutando para os interesses do nosso município. Mas é só, presidente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Senhor presidente, eu cumprimento o senhor, os demais colegas, né, vereadores, ao público que nos assiste, ao público presente, assessores, servidores, né, aos nossos colegas, o Gaguinho, Roberto, o Adão, que estão presentes aqui essa noite também. Gostaria, senhor presidente, de primeiro começar, né, agradecendo, né, ao executivo, ao prefeito, e agradecendo ao departamento de trânsito aqui da nossa cidade, que mobilizaram em sentido à rua 13 de Maio, com o cruzamento ali da rua Doresópolis. Foi falado aqui na última sessão sobre a perigosidade que oferecia aquele local. Muitas pessoas estavam reclamando, Fabi, inclusive que as suas casas estavam em risco, Chico, de colisão e possíveis acidentes que estavam acontecendo frequentemente. E o Wallace me passou todas as fotos, eu estive no local também acompanhando uma sinalização de advertência que foi feita,
Mas na oportunidade também eu gostaria de endossar aqui, né, a necessidade, como eu disse já na sessão passada, não sou técnico, não sou perito na área, mas trago aqui, né, o que a população tem nos procurado e peticionado para que seja estudada a possibilidade de um redutor de velocidade ali naquele local. São inúmeros incidentes que têm acontecido ali, inclusive pessoas que tiveram as suas casas invadidas por veículos. Tem uma senhora bem na esquina que está construindo uma casa, citei aqui na última sessão, a casa nem terminada estava quando aconteceu um acidente, ela teve que reparar os danos ocorridos ali, fora a ameaça gravíssima em relação à vida daqueles que conduzem os veículos automotores. Então a primeira parte foi concluída, há uma sinalização de advertência no solo, mas ficamos esperançosos também de uma faixa elevada, de um redutor, algo que alguém técnico na área possa estudar melhor a questão. Quero também aqui frisar sobre a importância e trazer aqui também uma petição dos moradores ali da rua Marechal Rondon, no Bela Vista. O nosso prefeito já havia anunciado que o planejamento dele é até que o final da gestão, todas as lâmpadas comuns na nossa cidade sejam substituídas pela de LED, uma vez que geram mais economia e maior luminosidade, claridade, maior segurança. E tem alguns bairros onde a gente está recebendo algumas fotos que realmente a situação é drástica, principalmente para aqueles que chegam à noite às suas residências dos trabalhos e tenta adentrar a sua residência. O local todo escuro, são aquelas primeiras lâmpadas ainda, não são nem aquelas, né, anterior à LED, né, Fabinho? E está bem escuro mesmo, as pessoas relatam muita insegurança, todo o cenário favorece a criminalidade, que hoje a Shirley citou muito bem aqui, tem assombrado inclusive os educandários da nossa cidade. Então precisamos, né, que seja de certa forma acelerado esse processo. Não sei a quem é ligado essa questão, a questão da empresa, a questão do, né, propriamente do município, para que toda a nossa cidade possa receber devidamente dentro do cronograma estabelecido a substituição dessas lâmpadas por lâmpadas de LED. Falar aqui também, né, e eu queria até mostrar um vídeo aqui, eu estive com o Fabinho, estive com o Carlinho, e eu sei que é uma situação, Shirley, que a prefeitura já está por dentro, mas para mostrar a situação que talvez os senhores não devam ter o conhecimento, né, quando eu falo senhores, eu me refiro a toda a população de modo em geral, da rua José Faria Filho. Essa rua, ela, lá no Jardim Betel, ela é a rua atrás do Parque da Mina, e a situação é meio complexa. Para quem passa ali, a gente fica meio desesperado, que qualquer hora, com uma nova incidência de chuva e de volumes de água, a parte da rua vai embora para dentro do Parque da Mina. A gente sabe que ela está totalmente afundada, abatida. Nós sabemos que a prefeitura já tem tomado as medidas cabíveis, né, e providenciais, mas nós precisamos que essas medidas sejam aceleradas. Tem gerado um inúmero transtorno para os moradores lá do local. Queria pedir aqui, né, para que colocasse aquela do Parque da Mina, da via. Não, não é essa não. Olha, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nas imagens, na situação da via. Eu tomei o cuidado aqui, né, de pedir aos meninos da comunicação que retirassem o som. Não é porque a gente estava falando nada demais, não. É porque, como eu estava gravando, a gente fica meio que bufando ao fundo da imagem, né? Mas a gente esteve ali. É triste essa situação. Me parece, conversando aqui com o Zé Wellington, que já existe, né, Zé, uma notificação em relação ao proprietário do loteamento. Pode falar, boy, fica à vontade. Pela ordem. Então, nesse mesmo local, né, já teve um problema
também nesse sentido aí, até um pouquinho maior, onde a prefeitura notificou o dono notificou o do loteamento, eles arrumaram e agora novamente voltou, onde a prefeitura novamente já notificou o dono do loteamento. Então ele tem o prazo em si, né, para estar arrumando aí de novo. E assim, a gente está só reforçando aqui, porque realmente já tem um certo tempo que ocorreu essa notificação e ainda não houve início de nenhuma medida de intervenção por parte do proprietário. A via está inutilizada, insegura, e a gente teme que uma hora a gente vai buscar parte dessa via lá dentro do Parque da Mina. Tem acontecido isso, aconteceu do lado, né, superior, no final da sua rua lá, né, Fabinho? Se você quiser falar também. Na Cesar Leopoldo, que a gente está aguardando, né, a estiagem agora também, a empresa retomar as obras lá, porque a parte da rua ainda está está condenada, vai ter que refazer alguma coisa lá. Como eu não sou engenheiro, eu não posso falar o que tem que fazer, mas que tem que fazer, tem. Essa daí, já como o Boi falou, ela já desmoronou uma vez, já foi feito serviço, né, e está desmoronando de novo. Quer dizer, se tivesse feito bem feito uma vez só, não tinha que mexer. Mas como faz, mais ou menos acontece isso aí. Quer dizer, o dinheiro que já gastou uma vez, 2 vezes, se tivesse feito, não tinha gastado menos. E lembrando, né, que como está dentro desse prazo de garantia, né, acaba sendo uma responsabilidade do proprietário do loteamento arcar por a realização dessas obras. Então, acredito que a prefeitura deve ter judicializado e a gente está aguardando aí ansiosamente para que a via possa ser liberada o mais rápido possível, atendendo aí a nossa comunidade. No mais é só, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 17/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para proceder à doação de terreno urbano de propriedade do município de Piuí, à Mitra Diocesana de Luz, paróquia de São Sebastião. Coloque em segunda discussão o projeto de lei 017/2023. Está em discussão. Está em discussão. Está em discussão. É agora. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 017/2023. Aprovado por 8 votos. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 018/2023, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o Dia Municipal dos Wicanianos, cultuadores do sagrado feminino, pagãos e praticantes das artes mágicas e da outras providências. Coloque em primeira discussão o projeto de lei de 018/2023. Senhor presidente, eu quero discutir e também gostaria de invocar o artigo 197, onde o cidadão que desejar poderá usar da palavra durante a primeira discussão dos projetos de lei, inclusive de iniciativa popular, para opinar sobre eles, desde que se inscreva junto ao Departamento de Apoio com antecedência mínima de 30 dias. Já está até os nomes Inscritos. do pessoal já está aqui. Tá, mas não para que eles falem no final, e sim durante a discussão agora, porque é regimental. Bom, primeiro, eu quero explanar um pouco aos senhores que, infelizmente, eu vejo que às vezes, as pessoas recebem o termo de uma forma muito pejorativa e discriminatória.
O que é a Wicca? É uma religião voltada para a natureza. É uma religião onde propaga o bem ao próximo. Nós, wiccanianos, independente de ser ou não aprovado, nós somos wiccanianos. Eu sou uma sacerdotisa wiccaniana. E nós não buscamos altares, nós não buscamos defeitos nas pessoas, nós apenas entendemos que o próximo é a continuidade de nós mesmos. E tudo aquilo que fizemos ao próximo refletirá em nós mesmos. Somos livres, sim, somos seres livres, que trabalhamos com a força dos 4 elementos: fogo, água, terra e ar. E a ponta do pentagrama significa o Espírito Santo. Buscamos, nessa concepção, uma forma de evolução. Acreditamos que todas as religiões que propagam o caminho da luz, do bem ao próximo, é como uma estrada, uma vertente que vai levar a um caminho de luz. A nossa é uma dessas estradas. Caminhamos, às vezes, de uma forma diferente. Sim, mas sempre buscando, através da harmonização entre todos os seres. Os animais para nós são sagrados. As plantas são sagradas e nelas há grandes mistérios de cura. Os cristais para nós são sagrados. O sol, a lua também é sagrada. O próximo, o nosso irmão, não depende a cor, a raça, a sua opção sexual, nada. Ele também é sagrado, porque ele é uma continuidade de nós mesmos. Para nós, o senso de justiça é primordial. Eu quero dizer para os senhores qual o objetivo deste projeto. O objetivo deste projeto é instituir no município de Piuí o Dia Municipal dos Wiccanianos, cultuadores do sagrado feminino, pagãos. Pagãos, antes de mais nada, eu quero relembrá-los que vem do latim, que significa paganos, é porque naquela época tudo acontecia no campo, então vem do campo. São religiões que trabalham em consonância com as mudanças da natureza. Praticantes de artes mágicas para nós é quando a gente usa de várias ervas para fazer uma poção, um chá para curar alguém. Comemorado nacionalmente na data de 31 de outubro. Vale lembrar que esse projeto ele já foi votado, sancionado em várias cidades, em vários estados. O dia 31 de outubro é uma data sagrada para os praticantes da Wicca, pois marca o início do Ano Novo Celta. Esse é o tempo de lembrarmos com amor dos ancestrais. Toda a família ou o grupo se reúne para reverenciar e fazer homenagem àqueles que já se foram. Por ser o maior de todas as nossas celebrações e a mais importante também, todos os wiccanianos consideram o dia 31 de outubro como o dia sagrado do ano. Como as forças espirituais reverenciadas pela Wicca se encontram na própria natureza, há uma preocupação imensa por parte de seus praticantes na preservação do planeta. É exatamente por isso que muitos wiccanianos, muitas pessoas ligadas ao universo da Wicca estão sempre engajadas em movimentos ecológicos e ambientais, lutando pela preservação do meio ambiente de uma forma ou outra, fazendo da preservação da natureza a sua principal meta e lema de vida. Seja através do engajamento em organizações ambientais ou fazendo o seu trabalho de conscientização e preservação sozinhos, os wiccanianos seguem cumprindo com a missão de limpar o planeta do lixo que a humanidade lhe trouxe. Sempre quando saímos para meditar na mata, meditar próximo a alguma cachoeira, entrar em consonância com os elementos puros, quando tem lixo, nós recolhemos. E não divulgamos, nem fotografamos, nem fazemos selfies, porque a nossa missão é para com a terra.
preocupam-se não somente com o mundo que deixarão para as próximas gerações, mas principalmente com as gerações que serão deixadas para este mundo. Na Wicca não existe dogmas, e sim éticas. É de extrema importância que muitos erros, lendas, mitos e confusões que se cometem a respeito da religião Wicca sejam desmistificados e assim erradicado o preconceito e a discriminação sofridos por seus seguidores atualmente. Por tudo isso, eu conto com o apoio dos pares para a aprovação dessa proposição. E eu quero dizer mais, senhores. Talvez até mesmo por ser wiccaniana e entender que o nosso universo é muito maior, que nada entendemos deste mundo, somos pequenas fagulhas de areia, pequenas poeiras de areia diante de uma grande célula maior, uma consciência universal muito maior. Talvez por isso nós não tenhamos preconceito com as demais religiões de forma alguma. Prova maior é que mesmo esta vereadora, sendo wiccaniana, consciente que a função dela, enquanto vereador, é representar o interesse de uma coletividade, ora, somos 9 vereadores que representam 35 mil pessoas. Portanto, quando um grupo aqui se manifesta e traz, através dos senhores, projetos de lei que é do interesse daquele grupo, eu me vejo na obrigação, enquanto vereadora, se o setor de apoio jurídico olhou, não tem nada ilegal, se está tudo certo, por que eu iria contra? Ah, porque aquilo vai contra a minha religião? Não. Aqui eu estou como vereadora representando um grupo, a coletividade. E é por esse motivo que o projeto, aliás, que a Lei 2.614 de 2022, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o dia 7 de março, como Dia Municipal da Oração e da outras providências, eu votei a favor. A Lei 2.646 de 2022 institui a Semana da Família no âmbito do município de Piuí e da outras providências. Eu também votei a favor. A Lei 2.641 inclui no calendário oficial do município de Piuí o Dia Municipal da Marcha para Jesus e da outras providências. Eu votei a favor. A Lei 2.616 de 2022, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o Dia Municipal do Pastor Evangélico, a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de julho e da outras providências. Eu votei a favor. Eu votei a favor hoje no projeto de doação de terreno para outra paróquia, porque eu represento grupos. Aqui hoje também há um grupo de outras pessoas com outros pensamentos, com outras formas de pensamento que também propagam o bem e que são discriminados. A época da Inquisição está longe, já passou. Somos mentes evoluídas, pessoas evoluídas. É por esse motivo que tanta coisa ruim ainda acontece no nosso mundo. Eu quero dizer que o artigo 208 do Código Penal, ele é bem claro quando ele fala sobre o preconceito religioso. E, inclusive, ele deixa bem claro mesmo sobre a punição dos crimes contra o sentimento religioso. Ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, artigo 208, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar, ou seja, criticar publicamente ato ou qualquer objeto de culto religioso, a pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E ainda há um parágrafo único: se há emprego de violência verbal ou física, ainda temos acréscimo. Mas eu tenho certeza que nada disso é necessário, porque somos
pessoas que entendemos do fator principal. Não é nomes de religião que determina o caráter de uma pessoa. A religião é como um receptáculo. A espiritualidade é o que vai dentro dele. Não é a religião que vai determinar o que você é ou deixa de ser, mas o que você faz dela, o que te torna melhor com ela. Quando você critica, você julga, você nada mais está fazendo que julgar uma falha em vocês mesmos. Portanto, senhores, aqui eu clamo para que não haja preconceito. Primeiro, que é crime, e nós, como legislativos, não podemos cometer crime. Peço, e mais uma vez, clamo, para que permita que tenhamos o nosso dia a ser comemorado. Não vai mudar em nada na vida de vocês. Na nossa, teremos apenas um dia onde nós já cultuamos, onde já agradecemos a grande mãe pela comida que comemos, pelos nossos filhos, pelos ensinamentos, pelas dificuldades que através delas nós as transformamos em ensinamentos para não repeti-las. E assim caminhamos nesse universo. Um universo que pode ser conhecido como paralelo, mas eu posso dizer que não. Somos a somatória de nós mesmos. E isso nos basta. E gostaria de convidar aqueles que se inscreveram para falar, antes mesmo que fosse votado. Obrigada. Senhor presidente. Senhor presidente, foram escritos para a discussão do projeto também as seguintes pessoas: Rangel Silva Oliveira. Boa noite a todos. Eu me chamo Rangel, né? Venho de uma família católica e por isso hoje eu me senti na obrigação de vir aqui falar um pouquinho da Wicca, uma religião que mudou completamente a minha vida, que realmente me tirou do fundo do poço, que só quem me conhece sabe. Bom, a Wicca é uma prática xamã, né? E isso está descrito em todas as fontes históricas. É definida como a primeira religião cultuada pelas mais diversas civilizações do mundo. Assim como as outras religiões, né, a Wicca reconhece a divindade como sendo duas. Veneramos tanto a deusa quanto o deus. Eles são iguais, carinhosos e amorosos. Assim como nas religiões orientais, nós também abraçamos a doutrina da reencarnação, tema tão mal compreendido na atualidade. Para conhecimento de todos, o ideal wiccaniano de moralidade é bem simples: faça o que quiser, desde que não prejudique a ninguém. A Wicca é sim uma religião que faz uso da magia. Essa é uma das principais características dela. Mas, afinal, a magia não é tão misteriosa como todos pensam. Parece ser estranha, mas para a gente não é. Um exemplo é que os padres católicos utilizam da magia para transformar um pedaço de pão no corpo de um Salvador, que também já morreu por muitos anos, que é Jesus Cristo. Assim como na igreja evangélica, os pastores conduzem os ritos de Santa Ceia. Enfim, também fazemos uso de oração, que é uma ferramenta muito simples e que todas as religiões fazem. A oração é uma forma de comunicação
com qualquer divindade superior ou ser divino. Muitos confundem a Wicca e a magia. A Wicca é uma religião que abraça a magia. E isso vale ressaltar que todas as religiões do mundo são estruturadas com base na reverência às divindades, como é o catolicismo, reverencia a Jesus Cristo. E também a Wicca reconhece o poder supremo que deu origem a todo o universo terrestre. Bom, acho que alguns sabem que as festividades juninas, folclóricas, tiveram ali suas raízes lá no Halloween. Porém, muitas e muitas outras práticas foram simplesmente exterminadas na Idade Média. Não só as práticas, mas sim todos aqueles e aquelas que cultuavam tais práticas. Então eu me pergunto, se Deus é amor, por que os homens da terra se sentiriam no direito de exterminar praticantes de outra religião? Na Bíblia cristã tem uma passagem também, que eu não esqueço disso, pois eu tenho uma tia evangélica. Na Bíblia diz o seguinte: Deus fala assim: venha ao meu reino como tu és. Se preciso, eu o mudarei, e não o homem da terra. Bom, como seres humanos, a gente não cabe julgar, o mero conhecimento sobre essa questão religiosa. Vivemos em um país multicultural, Nem os dedos das nossas mãos são iguais. Quem dirá nós, seres humanos, na nossa jornada de vida? A Constituição Federal, ela é clara em seu artigo 5º. Ela estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Bom, encerro minha fala deixando aqui um pequeno questionamento. Se os membros dessa casa têm consciência do que é uma liberdade religiosa e se os cidadãos, de fato, têm o direito. Tempo esgotado. Têm o direito assegurado ao livre exercício dos cultos religiosos. Como eu disse, eu sou de uma família católica. Porém, eu não sou julgado na minha casa por eu ser wiccaniano. E o que a gente precisa hoje, é de mais respeito, mais tolerância e menos ego. É isso. Leia Naone Florencio Yoshimoto. Muito boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leia e muitos me conhecem como Raica. Eu sou a Raica, da Rádio 104 FM. Assim como a Shirley, pioneira e sacerdotisa da religião wiccaniana em Piuí, eu venho representar o meu coven em Capitólio. Também sou wiccaniana. Há 17 anos estou nos caminhos da Wicca e venho contar para vocês um pouco sobre o que é a Wicca, sobre o que é o culto à natureza. Nós temos a natureza, os seres viventes, como o nosso maior templo. Não permitimos e não aceitamos nenhuma personificação do mal que tanto nos maljulgam. Somos bruxas, mas somos transformadoras. A sociedade precisa conhecer e desmistificar o mito da bruxa má. Nós precisamos, como um país, como um Estado laico, aceitar as múltiplas faces das múltiplas religiões que nós temos. Temos aqui, eu acredito, que muitas vertentes religiosas cristãs, espiritualistas, mas também temos nós, os wiccanianos.
Tem um deputado, tem um vereador que eu tenho um carinho muito especial, que é o Fabinho, que sabe mais do que ninguém o respeito e o carinho que eu tenho por Nossa Senhora Aparecida. A gente sempre conversa, a gente sempre brinca sobre as religiões, sobre as crenças. Há poucos dias brinquei com ele, Fabinho, sou bruxa. Pessoal, abram as suas mentes. Eu vou deixar um questionamento para você de casa e para você, para o público aqui. Vocês procuram os seus templos religiosos, as suas igrejas, com o intuito de se curar, de ficar bem com a sua divindade. E nós também. Nós estamos na natureza, nós estamos nos nossos cultos voltados às fases da natureza, às fases da lua, para nos curar, para curar o mundo. E agora eu deixo um questionamento a vocês, vereadores, sentados aí em cima da bancada. Por que não? Por que não, visto que estamos em um estado laico? Porque nós, espiritualmente, não podemos todos sentar na mesma mesa e comungar do alimento sagrado? Por que todas as vertentes de fé não podem desaguar no mesmo mar de amor, caridade e respeito ao próximo? É isso. Muito obrigada. Para finalizar, eu gostaria de enfatizar que Piuí é a minha cidade de coração, a cidade que me acolheu com tanto carinho, profissionalmente, sentimentalmente e religiosamente, espiritualmente falando. Eu venho de um lugar, morei muito tempo em São Paulo, onde sim, nós temos uma lei lá, né, que agrega a Wicca como religião. E quando cheguei em Piuí, conheci a Shirley, conheci o Coven, e também me senti acolhida espiritualmente. Então eu peço a vocês, população de Piuí, aos vereadores, que em forma de gratidão também me abracem, como eu também abraço a cidade de Carim. E venho há 10 anos trazendo tanto carinho a vocês, como vocês também me acolhem. Gratidão. Aparecida de Fátima Souza Costa. Boa noite a todos. Todos me conhecem como Fátima. Eu venho aqui hoje falar um pouquinho a respeito da necessidade do ser humano. É uma necessidade inerente à espécie humana buscar a Deus. O homem, em busca de Deus, ele se firmou como ser diferenciado dos outros animais. E essa busca de Deus, ao invés de levar as pessoas a serem mais unidas, como a palavra religião, ela vem do grego religare, que significa união. E ao invés disso, através da história humana, a gente viu atrocidades serem feitas em nome de uma denominação, de uma religião. Quando a Shirley comentou que iria apresentar esse projeto de lei para uma religião minoritária, uma religião estranha, diferente, que as pessoas às vezes têm assim alguns pré-conceitos, a gente imaginou que seria algo que mexeria com muita gente. Porque o que é diferente é estranho e assustador. Então, as pessoas aqui, a Shirley colocou algumas coisas a respeito da Wicca, Rangel também, Raica também. Mas eu, de maneira diferente, quero lembrar um pouco a vocês todos alguns fatos históricos em torno do que as pessoas defendem através da fé que cada um tem. No comecinho da raça humana, da história humana, no passado, a Bíblia cita a história do povo judeu, descendente de Abraão, que foi massacrado no Egito por causa da crença deles diferente. Eles tiveram que fugir.
Depois, em outro país que eles fugiram, eles foram novamente escravizados por causa de sua crença, de sua religião, porque era diferente da religião da maioria da época deles. Depois surgiu o cristianismo, a cristandade, que também foi massacrada, não é? Por causa da sua crença diferente da maioria das pessoas. E, mais uma vez, quando o Império Romano colocou a religião da maneira deles, que eles acreditaram, foram feitas as cruzadas, foram feitas as inquisições, onde as mulheres, principalmente, foram queimadas por serem diferentes, por quererem serem livres, por terem dons, pesquisarem a natureza, foram queimadas. Muitos homens também foram queimados com seus livros, não é? A Bíblia foi queimada, tentaram dizimar. Então, sem colocar nome a religião nenhuma, vamos nos lembrar de que quando as pessoas se colocam como donos da verdade, eles se colocam numa posição de condenar o outro. E no mundo que a gente vive, com quase 8 milhões de pessoas, querer que todas essas pessoas acreditem da mesma forma que nós, é ridículo, não é, gente? É muito ridículo. Então, o que a gente hoje coloca é que tenham a mente de vocês abertas, né? Principalmente que hoje, né, essa casa tem o privilégio de forma inédita, né, colocar em votação um projeto que vai contra o que as pessoas consideram como normal, uma religião diferente. Mas lembrem-se de que o que é diferente não é necessariamente ruim. E eu vou fazer aqui, no pouco tempo que me resta, um poema do Braulio Bessa, que tem o tema Tolerância Religiosa. Ele disse: respeite mais e julgue menos. Perdoe mais, condene menos. Abrace mais e empurre menos. Faça mais e fale menos. E se o assunto for religião, seja razão, seja sua razão, mas também seja, aliás, a razão que o outro tem. Respeite, seja plural, seja corações, que todas as cores, todas as raças respeitem a todos. Eu vou resumir, né? Não transforme a sua fé numa cerca cheia de farpas, de arames cortantes. Use a sua fé para transformar-se em alguém melhor, para transformar o nosso mundo em um mundo melhor. Pois acredite, Deus não tem religião também. Deus existe dentro de cada um e deixe seu Deus ser o que Ele quiser, deixe o outro ser o que Ele quiser, mas acima de tudo, se não der para ter amor, tenha respeito. Se não, porque ninguém é perfeito. Então é o resumo, né, do Braulio Bessa. Obrigada. Terezinha Maria Martins. Boa noite a todos. Hoje eu vim aqui, eu sou católica, mas eu conheço a Chile há muitos anos, conheço a religião, pertenço à religião da Chile. A Chile faz um movimento pela cura da humanidade, pelo bem. A Chile é uma pessoa humana, é uma pessoa que está ao lado da gente a toda hora, sempre apoiando em todos os momentos. A religião dela é da natureza, é do bem, faz parte do bem. E como, às vezes, muita gente pode pensar, a Chile é uma bruxa,
Não é, pois existe católico, eu sou católica, eu sou reikiana, sou consteladora familiar e respeito os demais também, respeito ao João Marcos, que é um pastor evangélico, aos padres, a todas as religiões sem distinção. Se hoje eu fosse convidada pelo João Marcos para participar de um culto da igreja dele, eu iria sim, por que não? E eu tenho certeza que se eu chamasse ele também, ele iria na minha igreja. Porque a gente não é a religião que faz a gente. É a personalidade da pessoa, do ser humano. Então, o Reinaldo é uma pessoa religiosa, que eu tenho amizade há muitos anos também. Como eu tenho com a Shirley, respeito, gosto da religião da Shirley. A Shirley trabalha para o bem da humanidade. É uma pessoa sempre alegre, sempre disposta a qualquer momento estender a mão. Não tem hora, não tem dia. Se chegar a falar, Shirley, vamos a uma igreja católica, a Shirley vai. Assim como eu também pertenço ao Wicca. E pretendo para sempre permanecer junto com a Shirley. Porque é um trabalho para o bem, é um trabalho que trabalha o corpo, a mente, o espírito. É tudo a favor do bem. Não existe nada de mal na religião. Não é uma prática religiosa, não é uma prática que vai sacrificar um animal para fazer uma prática. Então, peço a todos, pense com carinho, olhe para o lado da Shirley também, pela pessoa maravilhosa que a Shirley é, e que decida com o coração mesmo, com a razão, pensando no que seria melhor para cada um. Que todos têm a religião, eu respeito a todos. Eu vou em qualquer igreja sem distinção de culto, de raça, de cor. E eu peço que, assim, não discrimine a religião. A Wicca é uma religião, ela é uma prática do bem, ela preserva a natureza, ela está ao lado do fogo, da água, da terra, do ar. Então, que todos assim, pensem na hora de votar, dê um voto de confiança à Shirley e ajuda a propagar essa religião. Que todos pensem muito bem, refletem, cada um tem a sua religião. Então, nunca vamos comparar com a religião do outro. Cada um segue a sua religião, mas respeitem a religião, não discriminem a religião. Porque eu mesma já fui discriminada por ser reikiana. Por quê? Porque muitos não sabem o que é o reiki. Já chegaram a me perguntar se é macumba. Então, cada um respeite assim, de uma forma que... E na hora de votar, votem com amor, com o coração mesmo. E meu muito obrigada a todos. E agradeço a Shirley de coração também, por tudo que ela já fez. Gratidão. Presidente, se não importa falar em pé aqui, não? Gente, boa noite a todos. Quero cumprimentar cada um de vocês, quer dizer que eu vim de preto para homenagear vocês, viu? Quero dizer a todos vocês que nada mais justo, né, estar aqui hoje, participando dessa votação em plenário e votar a favor para homenagear o dia 31 de outubro, que é o dia do Wicca. Por que não? Nós somos todos irmãos e a gente crê em Deus. Isso não existe. Esse preconceito
esse preconceito que ele vem. A gente queria receber vocês aqui num momento saudável, um momento feliz, não num momento tenso desse. Mas vocês falaram muito bem. Parabéns a cada um de vocês, parabéns a quem veio aqui, né, colocar a sua opinião. E eu digo mais, não só votar a favor, mas nós vamos entrar aqui com um projeto pedindo um lote para vocês da mesma forma que essa Câmara doou loteamento para várias igrejas, e hoje nós acabamos de aprovar um aqui para a Igreja Católica. Não é isso mesmo, Zé Wellington? Por que não um loteamento para vocês? Nós estamos aqui, vamos assinar junto aqui o Achille, nós vamos convidar mais vereadores para votar e pedir ao prefeito, da mesma forma que foi aprovado loteamento para as outras igrejas, por que não para a igreja de vocês, para o ICA? Parabéns, voltem sempre, Deus abençoe cada um de vocês. Vocês merecem e nós estamos torcendo aqui para que seja aprovado o projeto. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Eu também queria só comentar a respeito do dia 31 de outubro, né? É o dia que vai ser votado aqui agora, de mundial do dia municipal do icanismo. É o seguinte, sou católico, né? Recebi várias mensagens ontem, hoje, a respeito, perguntando meu voto. Eu disse mesmo para eles, vão lá na Câmara, dê a sua opinião, tem lá a palavra de cidadão. É porque é tão bom ver a casa cheia, por que não é assim toda reunião? Né? Eu acho que tem que cobrar lá na Câmara mesmo, tem que é a casa do povo. Recebi várias mensagens, e o ano passado mesmo nós votamos aí, igual a Shirley disse, né, vários projetos de leis aí, igual de 7 de março, de oração, Semana da Família, tem o dia da Marcha de Jesus, do pastor, do Evangelho, e é uma religião, você entendeu? E todos eu votei. Então eu estou sendo muito coerente se eu não votar. Entendeu? Então eu estou dizendo já desde já, não comentei nada, que eles me passaram mensagens, mas tem 2 aqui, que eu estou vendo eles aqui, mas tem que respeitar, né? Isso aí pode ser um preconceito, né? Com a religião. Ah, porque eu sou católico, então não vou votar. Não, você não pode olhar isso. Estou falando eu respeito meus colegas, né? Nós tivemos uma reunião das comissões quarta-feira, eu ainda comentei com eles, que eu não escondo, né? O mandato passado, quantos lotes aí nós votamos, né? Para igrejas evangélicas, vários lotes, né? Eu tenho os pastores aí, então eu não vejo nada demais. Vereador Zé Wellington, né? Então eu estou aí para dar a resposta para vocês. Muito obrigado. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 018/2023. Não tá, não. No meu, não.
Considerando que deu um empate, vai ter um voto de Minerva do presidente. O projeto de lei de número 018/2023 foi rejeitado por 5 votos a 4. Câmara Municipal de Piuí, por meio de seu presidente, Chúlio Wesley Oliveira, com foco no artigo 21, nono da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 188, parágrafo 2º, regimento interno, caminhou ao chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César, o requerimento número 047/2023, aprovado pelo plenário do Poder Legislativo para a convocação do agente político Magno de Paulo, secretário municipal adjunto do Meio Ambiente, e dos servidores Adão Faria, fiscal, e Roberto Oliveira, fiscal, para apresentar-se nesta 12ª sessão ordinária, de prestar esclarecimento acerca da fiscalização e limpeza dos lotes sujos, entre outros temas relacionados, conforme quesitos constantes do referido requerimento. Neste momento, convido para tomar assento à mesa do plenário Magno de Paulo, Adão Faria e Roberto Oliveira. Boa noite, senhor presidente, o público que nos acompanha na casa, nas redes sociais. Gostaria de agradecer aqui a presença do Gaguinho, do Adão, Roberto, né? A gente fez essa convocação aqui a título de estar esclarecendo e também ajudando no que a gente pode também, que a gente sabe o trabalho que tem o Adão, o Roberto trabalha os dois juntos, tem equipe, tem o Gaguinho também, né? Então, eu gostaria de fazer umas perguntas, deixar livre também para vocês, né? E no município de Piuí, qual o número de fiscais que realiza a fiscalização e notificações de lotes sujos? Se você quiser que eu faça, depois você responde tudo, Gaguinho, você acha mais fácil. Quais os meios de comunicação utilizados para a realização de denúncias referente à limpeza de lote sujo? Essa 2 aqui, Gaguinho, se tem só fixo ou se tem um celular, se são um celular particular ou se a prefeitura tem um celular, né, específico para receber a denúncia.
Existe alguma dificuldade ou impedimento de realização da fiscalização de lotes sujos no município de Piuí? Qual é a dificuldade que vocês fiscais, o Adão e o Roberto, que vão a campo, né, Adão, que vão lá, que, né, se tem uma dificuldade, o que vocês acham que pode melhorar, o que é um impedimento que às vezes para vocês é difícil de estar realizando? E depois de realizada a denúncia, a fiscalização e, consequentemente, notificação para qual departamento ou órgão é encaminhado esses documentos, pelos fiscais, para as devidas tomadas de providência. Boa noite, senhor presidente, onde cumprimento todos os componentes da mesa e ao público aqui presente, a imprensa falada e escrita. Bem, é com muito prazer que a gente recebeu essa convocação, para a gente estar esclarecendo para vocês, e também, não só essas perguntas, que vocês quiserem fazer outras, eu estou à disposição, o Roberto está, o Adão está, a respeito da primeira pergunta, quantos fiscais? Na legalidade, o Roberto é o fiscal e o Adão é agente de endemias, que dá o suporte a ele para estar fazendo as notificações. Como que a gente age a respeito dos lotes? Acontece assim, ó, quando a gente vive através de denúncia. Quando você tem um lote ao lado, ou liga lá no 3371-9236, é lá no departamento, já tem o telefone deles, tem o meu telefone, tem o do Adão, tem o do Roberto. É feito a denúncia, aí o que é feito? Eles vão na prefeitura, puxa o cadastro para saber de quem é o lote, achou o lote, eles notificam o proprietário, dando o prazo legal, que até esse prazo legal hoje, eu venho aqui até pedir a vocês, que tramita na casa aqui um projeto de lei para mudar essa data, porque o prazo é muito grande, o prazo é de 30 dias. Como que ocorre? Quando a gente notifica um proprietário, ele tem 30 dias para fazer a limpeza. Quando ele não faz, nós mandamos para o jurídico vai notificar ele judicialmente, ele vai ganhar mais 30, e o trem vai ficando. Então, esse projeto de lei, eu venho pedir uma atenção exclusiva a vocês aqui, para que aprove, para a gente mudar esse prazo. Esse prazo está muito grande e está atrapalhando os trabalhos. E a respeito de quando vem... qual a dificuldade que eles têm? Quase sempre nenhuma. A gente acha sempre, quando é proprietário que mora fora, a gente pega, manda por AR, eles recebem e vão assim tranquilo. Assim, 95% hoje que é notificado faz limpa. É muito raro a gente limpar. Nós já limpou aí uma meia dúzia que não aceitou. Outra coisa, nós temos um número altíssimo de denúncias, tanto eu recebo lá como recebo, uma média de 150 por mês que a gente notifica, temos as notificações todas, geralmente vocês mesmos cobram lá o lote tal, a gente manda para vocês, as notificações estão aí. Então, e outra coisa, a média de não que limpa é 95%. Então, é um trem que está pegando mais na lei do prazo de 30 dias. Esse prazo está extrapolado, que essa lei é antiga. E que a gente encaminha para o jurídico, para eles contestar e mandar para nós limpar, é 5%. Então, é muito fácil. Assim, e a gente, quando vem, a gente limpa. E eu estou à disposição, se mais alguém que quiser fazer pergunta. Gaguinho, não, eu te agradeço, mas pelo que você falou, até tramitando na casa mesmo, particularmente esse prazo de 30 dias, isso é um absurdo, 30 mais 30, 60, isso é uma vergonha. E quem não dá conta de limpar um lote, é um absurdo. E agora nós estamos vendo aí, até semana estava conversando com o João Marcos, Zé Uelo, os casos de dengue aumentando, né, Roberto? Então, assim, vocês fazem a parte de vocês, mas a população também tem que fazer.
né? Então, assim, o que então a gente está vendo mais que está tendo esse problema é a questão do tempo. Mas depender de mim, que igual eu já falei na reunião da comissão, esse tempo parece que está vindo na casa de 5, prorrogado mais 5. Então, assim, eu acho que também vou ficar, né? Não vou falar que eu estou satisfeito, porque 10 dias também eu acho um absurdo. Que a pessoa que é direita, a pessoa que paga seus impostos em dia, ele consegue limpar um lote dentro de um dia, se ele quiser. Mas, se você quiser fazer alguma pergunta, Adão, o seu Roberto agradeceu vocês. Giovanni, é o seguinte, a gente não notifica só lote, notifica em turno os lotes, entendeu? Tem denúncia, no Código de Postura tem denúncia de galinha, de cachorro, de cavalo, muita coisa que é notificado também, entendeu? Agora, a questão da dengue, os lotes sujos... Os lotes sujos, Giovanni, eles precisam de rever esse prazo mesmo, entendeu? O que acontece? O dono do lote não está ali mora perto do lote, entendeu? Então é direto, eles ligando, e às vezes não dá nem o prazo, entendeu? Eles pedem para denunciar de novo, certo? Gaguinho, a respeito da limpeza de rua, aqueles meninos que estavam limpando, até terceirizado, né? Bom, mas estava uma beleza, né? Eles limpavam já, o que mata eles já recolhiam. E eu acho que a licitação que venceu, o que foi que eles não estão mais, não estão só da prefeitura, e é pouco, né, que não vai resolver esse problema. E como que está a situação? Se já foi feita licitação já para eles continuarem a limpar as ruas, como que está sendo feito? Zé Wellington, essa semana nós tivemos uma boa notícia. O que aconteceu? Quando aquela empresa veio, ela ficou aí 6 meses, eu acho, 5 meses, 6 meses, a licitação venceu. Aí nós tivemos que montar outra. Quando você monta uma licitação, o trâmite, vocês conhecem, é muito complicado. Uma empresa entra com valor, é pregão, tal. O que aconteceu? Houve uma judiciação, alegando que a empresa tinha ganhado barato. O que aconteceu? Nós pedimos todas para eles comprovar, eles comprovaram, e nós temos uma notícia boa. Quarta-feira o proprietário da empresa está vindo a Piuí para a gente já convocar eles para eles iniciar a trabalhar. Mas só que tem uma coisa, a empresa que ganhou é lá de Sergipe. Olha para você ver o que é vocês entendem, a população está aqui. É uma empresa que vem de Sergipe, ganhou, a lei fala, não tem como, ela ganhou. O que vai acontecer? Essa empresa ganhou um percentual, ao meu ver, baixo. Vai chegar aqui, a mão de obra lá é um valor, aqui é outra. Aí eu te pergunto, você acha que ela vai conseguir cumprir? Se ela não cumprir, se ela cumprir, ótimo. Eu creio que por 15 dias nós já estamos com a empresa aí, trabalhando com 20 homens, eles são 20. Até chegar aqui, Gaguinho, a licitação já venceu. Acabou, não tem jeito não. Então é assim, mas a gente esbarra na lei. Nós temos que cumprir a lei. Se a lei fala, nós temos que cumprir. Então nós vamos aguardar e pedir para que dê certo. Se não der certo, o que eu vou ter que fazer? Notificar a empresa, um prazo legal de 15 dias e chamar a segunda colocada, que é mais 15, para ela vir. Então, o que está nos amarrando chama-se licitação. Eu já estive como vereador aqui, eu sou uma pessoa totalmente contra uma licitação que vem um cara lá do Sergipe para competir com o daqui. Por quê? De cara, ele vai pegar o dinheiro daqui para levar para Sergipe. E o município não é bem atendido, não é nada. Mas o que acontece? Lei a gente cumpre ela. Infelizmente, eu estou com grande expectativa que semana que vem, se der tudo certo, eles já estão na rua trabalhando. Vem do Sergipe. Ô, presidente, aproveitar aqui, né, Gaguinho? Aproveitar aqui. Nós temos um caso que está alastrando aí, né? O Adão sabe, o Roberto está sabendo aí, que é o caso dos caramujos, né?
uns loteamentos aí, os loteamentos sujos, os caramujos estão aí alastrando. E quando, né, os caramujos vão alastrando aí, tem aí, eles começam a invadir as hortas aí, plantam uma verdura, alguma coisa, e eles começam a passear, e aí começa a gerar alguns transtornos. O ano passado, né, eles já me ligaram, o pessoal foi lá, fez uma limpeza muito boa, e esse ano eles já procuraram de novo, já procurou vocês, eu estou sabendo, e lá o lote agora, o pessoal vendeu, o pessoal, o dono do lote deixou eu estou falando desse, mas a gente sabe de outros casos, né, que está acontecendo aí. Eu sei que nós já convivemos em outros lugares com esses caramujos. Até teve que comprar uma isca adequada, que essa isca, para matar esse caramujo, teria que ser só essa isca. Não tem uma galinha que come igual outras, né? Igual o escorpião. Então, a gente precisava, né? Não sei como é que vocês estão fazendo, se vocês já estão estudando a respeito, já reuniram a esse respeito, mas a gente precisava estar reunindo aí, vendo direitinho sobre essa isca, porque o que acontece? Esse caramujo tem uma época do ano que ele entra para dentro da terra e ali ele prolifera, né? E quando a gente tira o entulho que está por cima e a gente leva para outro local e a gente não dá fim naquele caramujo, a gente está proliferando em outro local. Então a gente está só transportando para que ele pegue uma outra região, um outro bairro, e ele ali, ele vai, como se diz, dando cria, né, e vai crescendo a população dos caramujos. Então eu queria pedir, vocês já sabem aquele endereço ali, a gente precisa dar uma olhada, mas se a gente não estudar uma forma de eliminar esses caramujos, vai infestar Piuí de caramujo, entendeu? A gente está vendo aí o trabalho que vocês estão fazendo sobre a dengue, né? Fazendo as limpezas, isso aí a gente quero cumprimentar vocês. Os loteamentos, a gente sabe dessa dificuldade, né, Gaguinho? Dos prazos, que hora que consegue né, limpar o lote, aí a hora que notifica, né, já foi lá, o mato já cresceu de novo. Então, votando essa lei, se Deus quiser, vai dar certo. Aí tem como, né? Igual o loteamento que abriu, Gaguinho, que eu falei aqui, não sei se vocês já estavam presentes. Abriu-se o loteamento, o mato está cheio de construção, já tem morador no bairro, né? Então, é bom dar uma olhadinha, só dar uma passada, ver o que precisa ser feito. Mas essa notificação, ela é importante e ele tem que ter esse prazo, né, mais rápido. Mas eu sei que vocês já estão olhando, vocês já estão trabalhando nesse sentido. Mas quanto ao caramujo, se a gente não estudar sobre ele, se a gente não comprar essa isca, se não matar esse caramujo, porque ele tem dois problemas, né? A proliferação e a hora que ele morre também, se não acabar com aquela casa dele, chove e é um depósito de água onde vem a dengue. Então tem que ser muito estudado, dar uma analisada nesse sentido. Eu sei que vocês já estão olhando, estão trabalhando, mas não adianta a gente tirar de um lote e jogar em outro local. A gente vai infestar aquele local também. Muito obrigado pela presença e participação de vocês aqui. Ô, Júnior, esse negócio do caramujo é um trem complicado. Por quê? Normalmente, a gente recebe a denúncia, ele está num lote particular. De cara, a gente já esbarra na lei. Quando o lote é particular, nós temos que ter um cuidado. Por quê? Se a gente entrar e fizer qualquer ação, tiver uma denúncia do Ministério Público, até nós provar que... Aí o caso da dengue é diferente, porque a dengue já é nacional, então aí eles entram e fazem. O caramujo tem que ser tirado e incinerado. A única maneira de combater o caramujo, que no Espírito Santo deu uma no café. Eles enchiam toneladas e toneladas.
o que eles fazem? Incineravam. Porque o caramujo é providenciária, mas é assim. Agora, a respeito disso, o que nós estamos tentando é arrumar uma maneira de localizar onde ele está para a gente combater. Mas isso é a longo prazo, porque você sabe que é muito lote e a gente notifica muitos lotes. Uma das coisas que a gente tem dificuldade é quando a dengue, um exemplo que está o Luiz ali, chega quando o lote é fechado. Tem muito lote fechado que nós temos que achar até que ele abre, entendeu? Mas o caramujo é um caso sério. Então, o caso do caramujo é saúde pública, né? É saúde pública. Eu não sei, às vezes, nesse caso, igual é um lote particular, porque dentro de Piuí, todos os casos vai ser em particular. Eu não sei, às vezes, em vez do dono do lote ir no Ministério Público, eu acho que nós poderíamos fazer uma reunião no Ministério Público para acionar esses donos dos lotes, né? Dono das casas, para procurar vocês. E da mesma forma, quando a gente receber alguma denúncia, a gente está, né, comunicando, e vocês poderem ter o direito de entrar nessa residência para fazer esse trabalho, porque é utilidade pública isso aí. Isso que você fala é a pura verdade. O que nós precisamos? Nós precisamos ter um respaldo judicialmente para que está entrando. Essa reunião seria válida, você está conversando, para a gente ter um respaldo maior, que quando acontecer a gente entrar, porque hoje você sabe nós estamos vivendo no mundo de internet, a gente entra lá, a primeira coisa, já filma, fala, esse lote é o do fulano, já começa os problemas. Se a gente tem um respaldo judicial, há uma grande, é um sucesso. Acho que vocês deviam juntar com o jurídico da prefeitura, daqui, procurar o Ministério Público para que a gente tenha um respaldo maior. Isso é interessante porque a gente tem que tentar eliminar agora, que está, vamos se dizer, iniciando, né? Porque são poucos os casos, são poucos, assim, as pessoas que ligam para a gente. A gente tem que tentar eliminar agora, porque se o negócio proliferar, depois a gente, aí que vai ficar difícil e nós não vamos dar conta de combater. Denúncia hoje que a gente tem uns 3, 4 pontos. Nesses 3, 4 pontos, se a gente tiver um respaldo legal para estar fazendo isso, eu acho que nós não ia sofrer tanto. Por quê? O que a gente tinha que fazer? Ir lá e tirar eles do local e incinerar. E até o local, porque, né, encontrar essa isca, ver a isca, porque tem cidades vizinhas também que já teve um caso muito grande nesse sentido, e jogar naquele lote, porque com certeza vai eliminar aquele lote. Mas que eu tenho certeza, o Luiz Henrique está aqui, eu tenho certeza que já está sendo feito um estudo onde nós arrumar essa isca para a gente estar sanando esse problema. Obrigado, Gaguinho. Aquele fato lá ocorreu em fevereiro do ano passado, né? Então, tem um ano praticamente, né? Agora que surgiu novamente, né? Então, a gente vai procurar o novo proprietário e sugerir para ele, né? Explicar para ele que tem essa solução, né? Ele vai ficar mais em cima ali, porque igual a gente falou para o Gaguinho, não tem muitos casos, né? Na cidade, né? De caramujo. Então, aí pegar e direcionar lá para o lixão e incinerar isso por lá, né? Nós vamos fazer. O Gaguinho. Hoje você quer fazer o agradecimento pela presença dele? Gaguinho, mais uma vez agradecer o seu, Adão, Roberto, viu? Pode contar com essa casa aqui, o que a gente puder fazer. E a gente agradece, porque às vezes até fora de hora, até estava comentando com
o Fabinho aqui, às vezes a pessoa liga para a gente, às vezes não consegue ligar no fixo. Todas as vezes que a gente pergunta, tanto o Roberto como o Adão é muito prestível em passar o celular deles particular, né? Então, assim, você também a gente liga, sabe que está olhando, e a gente vai, o que depender dessa casa, pelo menos de mim aqui, pode ter certeza que a gente vai trabalhar para dar condições de trabalho boas para os fiscais e também para você também, só que a gente tem que estar amparado na lei, que é igual você fala. Você chega, você é esbarrado numa legislação que você não pode fazer, você fica sem ação. Então, agradecer vocês e conto sempre com essa casa. Muito obrigado. Gilvan, muito obrigado e nós estamos à disposição. Assim que vocês precisarem, é só nos convocar que nós estamos aí. Um abraço. Luiz, pode chegar aqui. Pessoal, boa noite. Só reforçando aqui o assunto em relação aos caramujos, né, igual o Boi está falando, e questão da limpeza dos lotes. O caramujo ele dá muito essa época, porque principalmente ele aumenta muito em época de chuva, tá? Então, época de período mais úmido. Então, essas cidades, por exemplo, onde chove muito, eu acho que São Roque, o Vargem de São Roque deve ter problema disso lá também, eu acho, porque é um local, uma cidade chove muito. Então, quando você tem questão de período chuvoso, né, é questão dos terrenos aonde que aparece o caramujo, ele vem, ele aparece assim. Tem que combater ele e tal, porque senão vira praga. Ele tem uma certa vantagem, vamos dizer assim, que ele não transmite doença, tá? Mas é aquela questão, se aquilo que o Boi falou, tentar ver os pontos onde que tem, né? Poucos negócios que falou, mas tentar trabalhar uma forma, né? Isca, tal, manejar, incinerar, igual o Gagin falou, para não deixar ele aumentar, que se ele aumentar, tem casos assim, não é na região nossa não, mas que ele às vezes entra assim, uma quantidade grande e acaba às vezes até com lavoura, né? De alface, quando é uma hortaliça menor assim. E em relação à questão dos terrenos baldios, gente, eu falei isso na coletiva hoje, eu, o Wilson e a Rosângela, em relação à dengue. A negligência por parte da população esse ano está muito grande em relação à dengue. Todo dia chega relato dos agentes de endemias para a gente lá, de situações que encontram no campo. Então, assim, o descaso por parte da população está muito grande, coisa que eu nunca vi. Eu tenho 20 anos já de área, eu nunca vi o quanto a população está descaso. Eu não sei se é porque ficou muito focada na Covid, naquela preocupação e não conseguiu virar a chave para a dengue, mas assim, está muito grande a preocupação. Então a questão da limpeza do lote realmente ajuda no combate. Só que, volto a frisar de novo, a questão dos terrenos baldios são a causa da epidemia de dengue no Piauí? Não. A limpeza do terreno baldio ajuda no combate à dengue, porque nos terrenos baldios também pode ter foca e criadouro. O principal foco de dengue em Piauí, na epidemia de dengue, é nos quintais das casas e hortas da população que não cuida. Relato que um agente me passou semana passada de uma casa com um morador teve dengue, ele trabalha com, falei isso hoje na coletiva, ele trabalha com artesanato, largou o material dele jogado no quintal, deu foco de mosquito, ele não eliminou, ficou doente, o resto da família toda pegou dengue, ele não eliminou. Ele esperou o agente de endemias passar na casa dele para poder eliminar, para o agente de endemias ajudar ele a ajeitar as coisas em casa. Então, assim, a população, parte da população causa o problema e transfere para a gente resolver. Então, assim, a gente faz o máximo que pode. Fumacê está vindo aí, acho que até sexta-feira está aí, Fumacê com caminhonete. Só que o grau de negligência que está da população em cuidar dos quintais e jardins está muito grande. Limpeza do lote ajuda, precisa, porque tem a questão também de animais peçonhentos, o caramujo, aranha e tudo mais, que ajuda demais também, mas o principal problema de dengue em Piauí é o descaso da população com a casa, com os quintais.
Posso fazer uma pergunta, senhor presidente? Sim. Aproveitando o Luiz aqui também, a gente sabe que a crescente em relação ao número de casos de dengue aqui no município, até foi pauta da nossa última sessão. Queria perguntar a vocês se tem alguma previsão, né, de início do Fumacê aqui na nossa cidade, até porque a gente sabe que não é uma medida isolada, mas é uma situação, na verdade, é um procedimento que acaba ajudando muito. Ô, João, a gente acha que até sexta-feira, foi uma previsão que a Regional de Saúde deu para a gente, que sexta-feira, provavelmente a caminhonete já chega, para a gente começar as atividades ou no sábado ou já na segunda-feira, ou às vezes até na sexta-feira mesmo, se ela chegar mais de manhã. Então, a previsão que a Regional deu é que até meados de sexta-feira agora, provavelmente ela já deve chegar. Obrigado. Aproveitar também, senhor presidente, para agradecer o Gaguinho, né, o Roberto, o Adão. O Gaguinho amole ele demais. Inclusive, até onde ele vai, ele sempre fala. Ele fala assim, ó, você já explodiu um celular meu. Vai trocar ele amanhã, diz ele. Mas é sempre cobrando ele coisas pertinentes da comunidade, né? Inclusive, já foi falado aqui, Fabinho, né, uma das grandes preocupações hoje é em relação à limpeza das vias públicas. A gente sabe que em alguns locais, inclusive lá na Vila Grininho, onde eu moro, e a gente esteve lá visitando, nós temos situações ali que o mato está adentrando as vias, né? Eu cobro muito disso do Gaguinho. Falo, Gaguinho, o pessoal lá está cobrando a limpeza, né? E o pessoal, você apressa a vinda desse pessoal de Sergipe, porque precisa iniciar imediatamente essas obras, porque nós estamos vivendo um bosque nessa cidade, hein? Peço ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva que faça a chamada dos cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Não é inscrito, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva que faça a chamada dos vereadores inscritos para a explicação pessoal. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Senhor presidente, eu queria cumprimentar as meninas aqui, cumprimentar a religião aí, o grupo Wicca, né? Dizer a vocês para não ficar triste, não. Às vezes é assim mesmo. A gente fica um pouquinho triste, o coração fica meio choroso, mas depois vem a bonança, né? Mas vamos sair daqui, assim, bem fortalecido, com muito respeito à religião de vocês, a cada um de vocês, viu? Porque nós todos somos irmãos, nós somos todos iguais. Ninguém é diferente de ninguém. Então, leve um abraço a cada um do pessoal lá, viu? Da igreja de vocês. Nós vamos entrar com o pedido, sim, do loteamento. Eu espero que passe, o lote, viu? Espero que passe. Porque vocês merecem da mesma forma que todos os outros. Teve o respeito, né? Teve o respeito, né? Teve a valorização que vocês não tiveram, viu? Mas nós estamos juntos aqui, nós apoiamos vocês. Vocês têm um grupo muito grande, um grupo forte de apoiadores, e nós estamos aqui para abraçar cada um de vocês. Vamos sair daqui mais fortalecidos do que nunca. Um grande abraço a vocês, viu? Muito obrigado, presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e convido os presentes para a 13ª sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 2 de maio. Boa noite a todos.